A palavra de hoje está lá em Atos 12, algum versículo que diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de matá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa com pães e fermento. E vai dizer assim: prisão e livramento de Pedro. A igreja, nos primeiros séculos, há muito tempo, a igreja estava em perseguição. Herodes começou a perseguir a igreja. Herodes achou ainda pouco, por ele ter matado Tiago com a espada, ele achou pouco, porque ele viu que isso agradava os judeus. Então, enquanto Tiago estava morto, Pedro já estava na prisão. E vai dizer assim, que Pedro estava na prisão, mas Pedro estava guardado, porque a igreja orava por ele. Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, mas Deus estava de braços abertos para receber. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está despreocupada ou preocupada com seu filho, mas escute, Pedro estava preso, mas estava guardado na prisão. Qual é melhor? Ele lá fora, solto, ele na prisão, guardado por Deus. Herodes pensava que só ele tinha a chave da prisão, mas só que Deus é o Deus dos deuses, Rei dos reis. Ele também tinha a chave. E Herodes disse: é a última noite de Pedro. Mas só que para Deus falou: não é a última vez para Pedro, porque Pedro vai viver. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você estiver nas mãos de Deus, é para viver. Não importa os protestantes nem os principados, mas quando Deus diz que você vai viver, não tem ninguém pode se levantar as Herodes para tentar te matar, para tentar parar o teu ministério, porque vê que você está crescendo, pode incomodar. Deixa falar os Herodes se levantar contra a tua vida, mas o importante é que você vai prosseguir. E Deus, Ele está nos protegendo, porque assim como Pedro estava na prisão, Pedro estava protegido, porque a Bíblia fala o quê? Que tinha muito guarda nas portas, na entrada e na saída, ninguém podia entrar. Mas homem algum poderia entrar, mas aí Deus enviou o quê? Um anjo. Um anjo entrou ali e falou: Pedro, se levanta, mas primeiro calça e sandália. E vamos, a Bíblia fala que os guardas não viram nada, não presenciaram nada do que aconteceu ali. Mas o anjo acompanhava Pedro. Mas interessante que quando o anjo entrou ali naquela cela, as correntes que estavam ali amarradas em Pedro caíram todas no chão. E Pedro começou a andar. Pedro foi liberto daquela prisão. Interessante que quando o anjo entrou, ninguém presenciaram nada. O anjo entrou ali, começou a abrir as portas e Pedro foi seguindo a direção do anjo. Mas em certo tempo o anjo deixou Pedro ir só. Mas interessante que a igreja estava orando intensamente pela liberdade de Pedro. A igreja estava orando. Então eu te digo, nessa tarde, talvez você passando uma situação difícil, Herodes se levantou contra a tua vida e você está pensando em desistir, está pensando em parar, mas eu quero te dizer nessa tarde, não para. Não adianta Herodes se levantar contra a tua vida, porque viu que tu está prosseguindo. Herodes se levantou porque a igreja estava prosseguindo. Quando Pedro ficou preso, Pedro falou assim: o que foi que eu fiz para eu estar preso? E ele pegou e falou assim: você está sendo preso porque você está pregando o evangelho. E aí Pedro ficou sem entender, só porque ele estava pregando, ganhando alma, ele foi preso. Mas eu quero te dizer assim nessa tarde, não para.
que essas pessoas, Herodes, está se levantando contra a tua vida, porque está vendo que você está crescendo, está vendo que você está ganhando alma para Jesus. Eu quero te dizer assim, se algum Herodes se levantou contra a tua vida, quer dizer que você está prosseguindo, você está na direção certa. Não pare, mas prossiga, porque Jesus, ele tem o melhor para te dar.